Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 16 de junho, às 8h30 da noite, eu quero conversar com vocês sobre algumas atualizações em saúde, às quais eu pude ter acesso no último Congresso Internacional de Prática Ortomolecular, que aconteceu no Shopping Frei Caneca, no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca, nesse final de semana, do dia 14 ao dia 16 de junho, lá em São Paulo, ok? Eu não assisti todas as palestras porque eu voltei mais cedo para poder acompanhar a festa junina da minha filha, de 10 anos de idade, a Giovana, mas assisti boa parte das palestras boas, né? E aí achei por bem passar para vocês algumas das principais atualizações que podem ajudar em saúde, tá bom? Meu site é o icaro.med.br e minhas redes sociais são instagram.com/drricaroalves, youtube.com/drricaroalves e o facebook.com/drricaroalves, ok? Eu vou procurar seguir o roteiro das apresentações que eu assisti e fotografei alguns slides e fiz algumas anotações e espero que possam ser bem úteis para vocês. Lembrando que nada do que eu falar para vocês aqui é uma prescrição médica, até porque eu não acompanho o caso da maioria de vocês, eu tenho vários pacientes que me assistem, mas a ideia hoje é abrir a cabeça de vocês, profissionais de saúde e não profissionais de saúde, né? Para que vocês possam estudar mais sobre esses temas, se beneficiar de alguma forma, pegar algumas dicas, né? E para os profissionais de saúde, avaliar, aplicar para os seus pacientes, para os não profissionais de saúde, pegar algumas ideias para estudar, para levar para os seus profissionais de saúde, para ver o que possa ser interessante para o caso de vocês, tá bom? O Marcelo Carvalho, que é um excelente nutricionista, ele falou lá sobre estresse, né, e sobre as reações do estresse no organismo, de inflamação e tudo, e ele falou sobre as reações do organismo ao estresse e às dificuldades, né? Que quando você tem algum estresse que dá um estímulo agudo para você, mas que você tem uma possibilidade de se recuperar desse estímulo, né? De recuperar o equilíbrio depois desse estímulo externo, é uma reação do tipo alostática, você tem adaptações positivas no organismo, como por exemplo tem outras coisas que fazem isso, com o exercício físico bem praticado e num organismo que tenha hábitos de vida adequados, para o organismo poder reagir adequadamente, né? Quando você tem capacidade de sofrer um estresse e de se adaptar positivamente a ele, você preserva a sua barreira intestinal, você mantém a sua capacidade de gerenciar o estresse social, emocional e profissional, e você consegue preservar e fortalecer seu sistema desintoxicante e antioxidante, seu sistema imunológico, e mantendo bons hábitos alimentares e um sono adequado, você consegue adaptar positivamente seu organismo e torná-lo mais forte para estímulos futuros. Quando você tem uma carga alostática externa excessiva, que o seu organismo não consegue lidar direito com ela, você tem adaptações negativas por vários eixos hormonais, e isso pode afetar negativamente a permeabilidade intestinal, deixando passar o que não devia para a sua corrente sanguínea. Você não consegue gerenciar o estresse, né, e tem consequências sociais, emocionais e profissionais. Você gera estresse oxidativo e inflamação. Você pode gerar até imunossupressão, que é a supressão do funcionamento adequado do sistema imunológico. Você pode comprometer a arquitetura do seu sono e ter adaptações do padrão alimentar. Foi uma apresentação muito interessante, mostrando várias das alterações que o nosso organismo ele atravessa quando você não consegue lidar adequadamente com o estresse, tá bom? Em um outro painel foi mostrado a importância da suplementação de ômega 3 para a gente poder lidar melhor com o estresse e prevenir o câncer, tá? O ômega 3 foi muito falado nesse congresso, tá? Acho que pelo menos umas 3 apresentações falaram do ômega 3 e foi falado que o ômega 3 ele deveria ser utilizado pela maioria das pessoas em dosagens bem maiores do que as que a gente utiliza atualmente.
o ideal seria a gente usar doses acima de 2,5 gramas de ômega 3 por dia. Como é que você calcula isso? Você tem que entender que a maior parte das cápsulas de ômega 3 que você usa, elas não são 100% ômega 3. Então o ômega que a gente precisa é o ômega EPA e principalmente vem sendo muito estudado e muito falado o ômega do tipo DHA, tá bom? É o ácido eicosapentenoico, EPA, e o docosahexenoico, que é o DHA, tá? E as doses de EPA-DHA começam em 2,5 gramas de ômega por dia. Para você ter uma ideia, isso costuma ser acima de 4 cápsulas dos bons ômega 3 que tem aí no mercado por dia, logo antes de refeição, tá? E aí que você consegue, através disso, um melhor controle do peso gordo, tá? O ômega 3, ele ajuda a emagrecer e ajuda a desinflamar, e quando você desinflama o organismo, você consegue emagrecer com mais eficácia, tá? Você consegue modificar a composição corporal positivamente, aumentando massa magra. Você consegue modular melhor e diminuir a inflamação. Você consegue diminuir o estresse oxidativo e melhorar a qualidade de vida. E a dose de ômega 3 pode chegar até a mais de 10 gramas de ômega 3 por dia. Isso tudo respaldado por estudos, quando você quer tratar patologias como doenças crônicas e câncer, tá? Então fica aí a dica do ômega 3, ok? Também foi falado no congresso que a melatonina, ela é um grande modulador e ajuda a prevenir e tratar vários tumores, vários cânceres no organismo, tá certo? Em doses altas, acima de 10 miligramas por dia. Deve dar um sono danado, tanto que muitos profissionais passam essa melatonina para ajudar na modulação do câncer durante o dia, tá? No horário do almoço, onde a pessoa vai se expor à luz depois. E assim, os benefícios, de acordo com estudos científicos, vão para vários tumores, incluindo gastrointestinais, de pulmão, de mama, de próstata, de fígado, renais, tumores de pele, como melanoma, e tumores do sistema nervoso central, ok? E foi falado que o ômega 3 superior é o ômega do tipo TG, que ele vem em triglicerídeos, e que melhor do que o ômega TG, que vem dos triglicerídeos, é o ômega do krill, tá? Que é um pequeno crustáceo, e que vem em fosfolipídios, que ele entregaria uma dosagem melhor de ômega 3 para o organismo, tá? Então o ômega oriundo do krill, ele foi falado no congresso como ômega 3 de origem superior para a gente consumir. Fica a dica aí, tá bom? Voltando à palestra do Dr. Marcelo, às vezes as minhas fotos aqui ficaram um pouco desorganizadas na hora que eu fui tirando, tá? E ele falou que as consequências do estresse crônico vão em depressão, ansiedade, fadiga crônica, dores de cabeça, problemas de memória, dificuldade de concentração, alterações no coração e na circulação, autoimunidade e infecções recorrentes, perda da libido, infertilidade, distúrbios menstruais e problemas gastrointestinais como úlceras, colite, gastrite, síndrome do intestino irritável e obstipação. Então a gente tem que ficar de olho nos sintomas típicos do estresse e nos sintomas atípicos, né? Nas doenças que as pessoas normalmente não associam ao estresse, mas que o estresse ele é capaz de prejudicar vários sistemas do organismo, ok? E foi falado claramente o quanto o processamento das emoções no estresse emocional ele é capaz de alterar o equilíbrio orgânico do organismo, né? Não só o equilíbrio mental, mas também o equilíbrio do organismo como um todo, físico, uma vez que o eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal, é um eixo que converte as emoções, tanto positivas quanto negativas, em hormônios e estímulos neuroelétricos no organismo, podendo causar sintomas à distância, principalmente pelo eixo do cortisol e pela redução do DHEA, do DEA, um hormônio que a maioria de vocês deveria realmente se preocupar, dosar os níveis, tá bom? Para poder lidar melhor com o estresse. A gente costuma ter quedas do DEA já a partir dos 30 anos de idade em usuários de anticoncepcionais e pessoas muito estressadas, ok?
Eu falo mais sobre o DEA lá no icaro.med.br/DHEA. Legal você ver. E algumas coisas que eu anotei. Os nossos neurônios, que são as nossas células do sistema nervoso central, eles mais facilmente entram no estresse oxidativo, tá? Sofrem com estresse oxidativo, com a geração de radicais livres. Então os neurônios estão mais vulneráveis ao nosso estilo de vida que gere uma geração maior de radicais livres, tá bom? Então antioxidantes que ajudem na função cerebral são coisas que podem ajudar bastante a melhorar a performance do seu sistema nervoso, tá? O Dr. Marcelo também pontuou que a inflamação e o estresse oxidativo reduzem a entrada de colesterol nas mitocôndrias, que são as nossas usinas energéticas, tá? E você tem que lembrar que o colesterol é fundamental para você produzir vários hormônios, começando pela pregnenolona. Se a mitocôndria não consegue, por conta da inflamação e do estresse oxidativo, internalizar colesterol, ela não consegue produzir a pregnenolona, que é o principal hormônio que a gente tem no cérebro, relacionado com a memória, com a cognição, a aprendizagem. E é a pregnenolona que sofre transformação em vários outros hormônios, tá? Incluindo cortisol, aldosterona, estradiol, testosterona, progesterona, DEA. Então, assim, quanto mais inflamação e estresse oxidativo, pior você produz os hormônios chamados esteroidais. Então, uma forma de você modular direito os hormônios adequadamente, né, é você, sem sombra de dúvida, combater o excesso de inflamação e de estresse oxidativo dentro de você. Modulação hormonal é um pouco disso, tá? Você modular o que possa estar prejudicando tanto a produção de hormônios quanto a atuação deles no organismo. E modulação hormonal tem a ver também com inflamação, com diminuir a inflamação, modular a inflamação e o excesso de radicais livres. Eu explico isso no icaro.med.br/hormônios e no icaro.med.br/modulação, tá bom? Também foi falado pelo Dr. Marcelo que a inflamação no cérebro reduz a produção de neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina e vários outros, e diminui a neuroplasticidade, que é o potencial do organismo não só de fabricar novos neurônios e regenerar os neurônios, bem como as suas comunicações. O que dá inteligência basicamente é a produção de novas ligações entre os neurônios, tá bom? E aí o estresse oxidativo e a inflamação reduzem a adrenalina, noradrenalina e vários neurotransmissores, ok? E aí, como é que as nossas escolhas estressoras, elas reduzem os hormônios? Elas reduzem porque, por exemplo, as nossas escolhas que gerem estresse e que o organismo não consiga lidar bem com aquele estresse, elas bloqueiam a síntese de pregnenolona por diminuir a entrada do colesterol na mitocôndria para ela fabricar esse hormônio pregnenolona. Eu explico o que ele faz no icaro.med.br/pregnenolona. Através do fator de necrose tumoral, você diminui a produção do DHEA, diminui a produção do cortisol, tá? E isso faz com que você tenha uma pior capacidade de lidar com o estresse, tá bom? Sobre o ômega 3 que eu tinha falado para vocês, olha só, a dose que quem falou sobre o ômega 3 lá, um palestrante bem famoso que eu esqueci o nome agora, as doses de ômega 3, olha só o que ele falou. Para manter a saúde, 2,5 gramas de ômega por dia. Para tratar obesidade, diabetes e distúrbios cardiovasculares, 5 gramas por dia. Tratar dor crônica, 7,5 gramas por dia. E tratar doenças neurológicas acima de 10 gramas por dia. Então vejam que as doses são bem mais generosas do que a maioria das pessoas toma por aí. E o palestrante de ômega também procurou deixar claro que alguns ativadores do AMP cíclico, AMPK, que é fundamental a produção de AMPK para você ter um bom funcionamento das mitocôndrias para produzir energia adequadamente. 3 coisas dietéticas que ativam a produção do AMPK. A Zone Diet, né, que é uma dieta de restrição calórica, onde você come menos e come melhor. Polifenóis, né, que ativam pela via das sirtuínas, tá? Os polifenóis que tem na uva, por exemplo, no chá verde. E o ômega 3, os ômega 3, EPA e DHA,
que agem na via das resolvinas. Esses 3 fatores melhoram a inflamação e melhoram a produção do AMP cíclico, tá bom? O Dr. Glaucius Nascimento, ele procurou fazer uma ponte sobre como ele, na obstetrícia e na ginecologia, tem utilizado a medicina integrativa com sucesso, de hábitos saudáveis de vida, de conhecimentos também da medicina oriental, da medicina nutricional, né? Hábitos de vida que são fundamentais, e colocou o quanto o coaching tem ajudado no bem-estar, na produtividade, através dos 4 pilares básicos, que seriam mindfulness, né, que é você estar presente em cada momento, de verdade, não preocupado com o futuro ou com o passado, tá? Você ter mais consciência do que você está passando, do que você precisa, é o self-awareness. Você procurar ter os seus lugares de segurança e os seus lugares de veneração, de oração, de concentração, tá? E ter comunicações autênticas no dia a dia, tanto com você mesmo quanto com pessoas que te cercam, e bons relacionamentos. Foi uma palestra bem interessante, tá? Voltando aqui, em outra palestra, eu não lembro quem foi que deu isso aqui, num slide de 2002, foi colocado como que o tecido gorduroso aumentado, ele prejudica o organismo como um todo, principalmente aumentando os produtos inflamatórios, tá? E assim levando a maior chance de aterosclerose, trombose, diabetes tipo 2, dislipidemia, formação de placas nas artérias e hipertensão, tá? E diminuindo a leptina, ou melhor, aumentando a leptina, mas diminuindo a sensibilidade a ela, aumentando a resistência à insulina, aumentando o apetite, produzindo um monte de mediadores inflamatórios. Então foi muito falado nesse congresso o quanto o aumento da massa gordurosa corporal excessiva ele é danoso para a saúde, tá bom? O que também foi falado no congresso, claramente, foi o seguinte, a gente precisa manter massa muscular e massa magra à medida que envelhece, isso é o principal passaporte para a nossa saúde, tá? Nós mantermos massa magra saudável em quantidade adequada, tá? Que quando a gente mantém uma boa massa magra adequada ao longo da idade, a gente produz menos citocinas inflamatórias, que são mediadores de inflamação no organismo, a gente perde peso com mais facilidade, peso gordo, ganha mais massa magra, ou seja, claro, se você tem uma massa magra adequada no dia a dia, você vive mais e com mais saúde, principalmente à medida que envelhece. Uma das chaves do envelhecimento saudável é manter uma boa quantidade de massa magra e emagrecer do ponto de vista de massa gorda. Você, quando mantém uma boa massa magra, você melhora a função dos neurônios, tá? E previne o aparecimento de neuropatias periféricas, que são doenças dos nervos nos membros, na periferia. Você diminui as doenças relacionadas à idade, você melhora o funcionamento dos seus vasos, das suas artérias e veias, assim prevenindo doenças cardiovasculares, e você melhora o seu perfil hormonal, principalmente do ponto de vista de testosterona, hormônio do crescimento, controle do cortisol e níveis de vitamina D. Então, gente, uma das chaves do envelhecimento saudável é exercitar-se regularmente e procurar manter uma massa magra em níveis adequados e saudável, tá bom? E evitar a chamada sarcopenia, que é a perda de massa magra excessiva com o envelhecimento, tá bom? Na palestra da doutora Vanderly Malchiori, se eu não me engano, acho que é esse que é o nome dela, uma palestra muito boa também, ela deixou claro que tem alguns fitoterápicos que realmente são muito bons para o emagrecimento, mas com algumas ressalvas. Ela falou que o boldo, a carqueja e a alcachofra são muito bons porque são hipoglicemiantes, ou seja, para quem come um pouco a mais de carboidrato, essas ervas poderiam ser legais para poder você diminuir a glicose circulante na corrente sanguínea, tá? Mas que como a carqueja ela é diurética, ela pode fazer cair a pressão em mulheres que usem carqueja excessivamente ou sejam hipersensíveis, principalmente a partir do 10º dia de uso. Mas que isso na TPM pode ser uma boa, porque pode ajudar a desinchar como benefício adicional. Ela falou da importância do chá verde em altas doses
porque ele é lipolítico, ou seja, queima tecido gorduroso para gerar energia. O chá verde impede a lipogênese, tá? Que é a geração de gordura de triglicerídeos para armazenar, para aumentar a gordura corporal. E ele também é hipoglicemiante. Mas como ele é adstringente, ele pode constipar, ele dá uma desidratada leve. E como o chá verde é quelante de ferro e de metais, ele pode causar ansiedade, tá? Ele é estimulante, ele pode diminuir esses metais na corrente sanguínea, incluindo ferro, e isso levar a anemia e levar a sintomas de carência de minerais, e pode perturbar o sono. Tem que tomar cuidado. O chá mate tem efeitos parecidos com o chá verde, ele é rico em xantinas, e por isso ele aumenta a lipólise, que é a queima de tecido gorduroso para liberar triglicerídeos para gerar energia. Mas ele pode causar alterações adrenérgicas, como ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldade do sono, tá? Ela deixou claro que o amendoim dá mais saciedade e reduz o colesterol LDL. Então pode ser uma boa o amendoim nos lanches intermediários para a pessoa conseguir comer menos, e o amendoim tem uma densidade nutricional muito boa. Ou seja, investir no amendoim para quem não tem a hipersensibilidade, sem francos excessos, pode ser uma boa para se comer menos e ter uma densidade nutricional adequada ao mesmo tempo. Ela deixou claro que o capsiate, que vem das pimentas, de 2 a 10 miligramas por dia, que o citrus aurantium ajudam a converter mais gordura branca em gordura marrom, tá? E que isso serviria para você queimar mais gorduras eficazmente, tá bom? E que o café ajuda no emagrecimento se o problema for por excesso de glicose ou de você ter que estimular o metabolismo. Mas que tem que tomar cuidado porque o café, ele reduz a absorção de vários nutrientes, tá? Ela deixou claro que o citrus aurantium tem uma dose mais ou menos preconizada de 500 miligramas até 3 vezes por dia, tá? Colocou que o crocus sativus também é bem interessante, um composto bem interessante para reduzir o apetite compulsivo. E a berberina, que a gente já sabe bem dela, é anti-inflamatória, reduz a insulina e também melhora o AMPK, que é o AMP cíclico, assim induzindo a redução de peso. Vocês encontram uma live muito boa sobre berberina na página do Dr. Alain Dutra, alain.med.br. Tá bom? Foi muito falado também no congresso sobre os SARMs, Specific Androgen Receptor Modulators, tá? Que são moléculas que não são hormônios, são produtos que agem nos receptores hormonais e que têm sido muito utilizados atualmente para ajudar em casos de câncer, hiperplasia benigna da próstata, que é HPB, hipogonadismo, câncer de mama, Alzheimer, osteoporose, distrofia muscular e até na medicina sexual. E que os SARMs foram criados e estudados para se usar mais em idosos que vão perdendo a massa muscular com a idade, em pessoas muito obesas, sabe? Quando o exercício físico não é tanto uma realidade para a pessoa. Mas é claro que os SARMs funcionam muito melhor à medida que a pessoa consegue fazer exercício físico regularmente, tá certo? E foram mostrados vários estudos mostrando o quanto os SARMs, bem utilizados, bem prescritos por médicos, tá? Ibutamoren, cardarine, ostarine, ligandrol, andarine, stenabolic, eles podem ser bastante úteis, tá? Usados com parcimônia, em ciclos, não pode usar o tempo inteiro, tem que dar pausas para poder ajudar em vários efeitos, tá bom? E aí foi colocado que o ostarine, por exemplo, é um SARM que ajuda a estimular a neprilisina, né? Que ajuda a limpar as placas beta-amiloides que estão tão relacionadas à gênese do Alzheimer, tá? Que o ostarine é um SARM que melhora o HDL, tá? Que é a fração de colesterol costuma ser mais positiva, que o ostarine reduz a glicemia e a insulina, reduz a massa gorda e melhora a força, tá? Um outro SARM, que é o ligandrol, tem que tomar cuidado que doses altas não são as que a gente mais utiliza no dia a dia, suprimem a testosterona, mas que isso volta ao normal depois que você para a usar a substância, tá? E que pode fazer cair o LH, que é o hormônio luteinizante, que estimula a produção de testosterona, entre outras coisas, e ajuda a reduzir o SHBG. Isso é um efeito positivo porque o SHBG é um carreador que pode se prender fortemente à testosterona e dificultar a liberação de testosterona no organismo.
e tem muitas pessoas por aí que usam testosterona, e ela não fica muito livre no organismo pelo excesso de SHBG. Então, associar com ligandrol pode ser uma boa em ciclos, tá? Para liberar mais testosterona. O ligandrol pouco altera o PSA, o que é muito positivo quando tiver que modular os hormônios de um paciente sem usar testosterona diretamente. O ligandrol reduz o colesterol LDL, aumenta a massa magra, até usado em baixas doses. Não tem muita diferença significativa na massa gorda diretamente, mas quando você aumenta a massa magra, você diminui a massa gorda. Ele não altera os exames em geral, aumenta a força e o desempenho, tá? Em doses baixas já tem bons resultados. O ibutamoren é um peptídeo, né? É um SARM que eu adoro usar no consultório, e ele ajuda a aumentar os níveis de GH, de hormônio de crescimento. Ele ajuda obesos a voltarem a produzir o GH direito, mas ele pode aumentar a grelina, aumentando o apetite, então tem que ser usado com cuidado. Aumenta um pouco a prolactina, mas é um aumento que cai na segunda semana, só na primeira semana, às vezes as pessoas se assustam com isso. Ele ajuda a aumentar o IGF-1 e IGF-BP3, que são fatores associados ao aumento do GH, tá? E todo aumento de GH ajuda a aumentar a massa magra. Eu mesmo já usei o ibutamoren em mim, porque eu tenho uma queda crônica de GH em alguns momentos da vida e ele ajuda muito, tá? Um SARM muito promissor é o Stenabolic, que ajuda a aumentar a função androgênica, ajuda a diminuir a próstata para quem tem a hiperplasia prostática benigna, aumenta o efeito anabólico, ou seja, de ganho de massa magra, ajuda no aumento da massa magra, reduz o LDL, tá? Reduz o HDL e os triglicerídeos, tá? E ele ajuda muito a fazer cair a massa gorda, é muito promissor no emagrecimento e reduz as gorduras e os açúcares no sangue. E reduz bastante a leptina, tá? E reduzindo a leptina, em muitas pessoas você tem o efeito da queda do apetite e de você ter um emagrecimento muito bom, tá? Ele diminui também a inflamação no organismo, que diminui as citocinas pró-inflamatórias e aumenta a biogênese mitocondrial, tá? A gênese de mais mitocôndrias. E ele, junto com o Cardarine, que infelizmente foi proibido no país, mas você pode comprar importado, ajuda a melhorar a performance de quem treina, tanto o Stenabolic quanto o Cardarine, tá bom? O Stenabolic ajuda então na perda de peso, diminuir a gordura corporal, melhora o perfil lipídico, diminui a leptina e as citocinas pró-inflamatórias, aumenta a biogênese mitocondrial, como eu já falei para vocês, a síntese de novas mitocôndrias, que são as usinas das células, e melhora o desempenho físico e a resistência. Muito promissor, tá? O YK11 melhora a saúde muscular, é outro SARM, reduz o catabolismo proteico, então ele ajuda bastante a manter a massa magra, tá? Melhora a performance pós-treino, é um agonista da folistatina, então ele vai ajudar a manter a massa muscular e reduz as ativinas, que são catabólicas e causam atrofia muscular. Bem interessante. O Andarine, que é outro SARM, ele reduz a perda óssea, tá? Especialmente relacionada à dihidrotestosterona, melhora a força óssea, diminui a porcentagem da massa gorda e aumenta a massa magra. Então, assim, sobre os SARMs, tem muita coisa que foi falada, tem um pouco mais que foi falado, eu vou falar mais à frente, e são promessas muito boas, eu já tenho usado alguns em consultório com bons resultados. Tá bom? Bom, aí na palestra do Dr. Arthur Lemos sobre suplementos e ortomolecular em doenças psiquiátricas, foi muito falado sobre a importância de você diminuir o estresse crônico, tá? E tudo que possa diminuir o estresse crônico, porque principalmente pela via do cortisol, você acaba afetando o metabolismo da glicose, acaba aumentando o estresse oxidativo, prejudicando o metabolismo do cálcio. Isso diminui o comprimento dos telômeros, que são as partes terminais dos cromossomos, e aí você causaria doença física, psiquiátrica e um envelhecimento celular precoce, tá? Então, assim, antes mesmo de você pensar em usar uma substância, é importante combater o estresse como forma também de lidar com as doenças psiquiátricas e as doenças do envelhecimento, ok? Ficou claro aquilo que eu já falo muitas vezes para vocês há anos, que quando você tem hipoglicemias excessivas durante o dia, tem gente que sai cortando o carboidrato da dieta, sem aumentar as gorduras, sem melhorar exercício físico e hábitos saudáveis de vida, ou passa muito tempo sem comer,
sem estar bem adaptada a usar gordura como fonte de energia, que isso causa um excesso de glutamato e o excesso de glutamato causa neuroexcitabilidade, ou seja, um funcionamento excessivo dos neurônios, do sistema excitatório, e isso pode levar a várias doenças, incluindo esclerose lateral amiotrófica, tá? E a neuroexcitabilidade vai diminuir o seu funcionamento adequado dos neurônios. Que o ashwagandha pode ajudar, a planta ashwagandha pode ajudar a reduzir o cortisol e isso reduzir a ansiedade, mas que isso vai ser interessante para quem tenha problemas de cortisol alto. Muitas pessoas por aí têm sintomas de irritabilidade, de inquietude, confundem isso com neuroexcitabilidade, usam ashwagandha ou outras coisas que reduzem o cortisol e acabam se dando mal. Então você tem que ter um bom médico para poder ver com você, ou um bom nutricionista, se o cortisol, realmente seu problema é cortisol alto, para poder utilizar de forma consciente os fitoterápicos, tá? Que tem um efeito antidepressivo do DEA e da progesterona, quando convertida na aloprogesterona, tá? Tem um efeito antidepressivo importante. Por isso que muitas pessoas melhoram o humor quando usam o DEA, como eu explico no icaro.med.br/DEA, e a progesterona, que eu explico lá no icaro.med.br/hormônios, tá? Aí o Dr. Arthur Lemos falou de algumas substâncias que podem ajudar a aumentar o cortisol, quando necessário, como a vitamina C, o ácido ascórbico, né, a L-arginina, coenzima Q10, o ginseng, o citrosaurante, o chá verde, a pregnenolona, a taurina e a uncária tormentosa. Tá bom? Ele colocou aqui para ajudar a melhorar o humor, tem algumas substâncias que podem ser boas, como triptofano, o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, o GABA e os seus melhoradores, né, como a glicina, a taurina e a teanina, e a vitamina B6, a L-tirosina, né, algumas aminas traço como a fenilalanina e a feniletilamina, a L-taurina e o glutamato. A gente tem que lembrar que o glutamato vira GABA, tá? Mas você tem que aprender a descansar, relaxar, meditar, repousar para isso acontecer, tá bom? Aqui mais uma vez foi falado do ômega 3, deixando claro que o ômega 3 é fundamental para que a serotonina ela passe direito nas sinapses nervosas, tá certo? Então assim, não adianta você ter um monte de serotonina se você não tiver ômega 3 adequado, EPA e principalmente o DHA, para essa serotonina funcionar direito. E que os níveis de vitamina D também são muito importantes para isso, tá? Para você ter uma boa comunicação serotoninérgica nas suas sinapses, ok? A vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio no corpo, mas dentro dos seus neurônios faz com que esse cálcio seja usado nos momentos certos, do jeito certo, porque o excesso de cálcio é tóxico para os neurônios. Então a vitamina D, olha que legal, no corpo ela ajuda você a absorver mais cálcio para a corrente sanguínea, mas dentro dos neurônios a vitamina D protege do excesso de cálcio, tá? E o Dr. Arthur Lemos colocou que tem ação antidepressiva. O complexo B, reduzir a homocisteína, repor zinco, né, bons níveis de zinco, vitamina C, magnésio, acetilcarnitina, ômega 3 e vitamina D, tá? Então nunca mais se esqueça do ômega 3 na vida de vocês. E deixou claro que a glicina, que é um aminoácido, e o GABA, que é um neurotransmissor, são inibitórios, ajudam a acalmar, ajudam a controlar a neuroexcitabilidade. Eu passo muito GABA e seus cofatores para os meus pacientes, eu mesmo uso GABA com glicina, com bons resultados, tá certo? E mostrando o quanto o glutamato depende de você ter zinco, tá? Bons níveis de serotonina e modular o cortisol e a inflamação para você poder controlar os níveis de glutamato, que é excitatório dentro de nós, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Ele falou que a ketamina, que é um anestésico, pode ser muito promissor para tirar pessoas de crise de depressão ou de ansiedade, tá? Principalmente depressão. Botou claro que o zinco e o cobre têm que estar em equilíbrio para você poder ter um funcionamento adequado do sistema GABA-glutamato, de estar no excitatório ou no inibitório quando necessário. Olha aí os minerais e a vitamina B6 e o magnésio, mostrando uma eficácia para você poder controlar distúrbios de ansiedade e de depressão, distúrbios psiquiátricos, tá? Coisas que infelizmente os colegas convencionais acham que vitaminas e minerais, muitos deles acham que é besteira, né? E olha aí, vitamina B6, magnésio, combater o estresse crônico,
o excesso de cortisol e ter um equilíbrio de níveis de cobre e zinco é fundamental para você ter um efeito inibitório e relaxante adequado no teu cérebro, tá bom? O Dr. Arthur Lemos deixou claro que para ajudar a controlar a bipolaridade podem ajudar o ômega 3, a N-acetilcisteína, o ácido fólico, a niacinamida, que é a vitamina B3, a pregnenolona, tá? E corrigir doenças das mitocôndrias, a chamada fadiga mitocondrial, que hoje em dia está atrás, tá na origem de vários distúrbios, tá? E que para distúrbios psiquiátricos em geral, você deve pensar na N-acetilcisteína, nos níveis de vitamina E, controlar a homocisteína, vitamina B12, tá bom? São bem importantes. Para o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podem ajudar o piquenogenol, o ginseng, a ginkgo biloba e a rhodiola rósea, tá? Isso tudo são palavras dele. E alguns outros nutrientes que podem ajudar em distúrbios do humor, a glicina, taurina, teanina, a tiamina, que é a vitamina B1, e a riboflavina, que é a vitamina B2. Então assim, gente, e para terminar aqui, diversos nutrientes ainda podem ajudar em distúrbios do humor, como pantotenato de cálcio, que é a vitamina B5, o ácido ascórbico, que é fundamental, a vitamina C, para sintetizar o 5-hidroxitriptofano, né, para ativar o triptofano, sintetizar noradrenalina, para ativar a vitamina B12 da metilcobalamina, para o cobre, para o zinco, e o cobre, o zinco e o SAMe são muito importantes aí, tá certo? E foi isso que ele falou do ponto de vista de doenças psiquiátricas. Bom, sobre síndrome de ovários policísticos e infertilidade, se eu não me engano, foi o Dr. Dirceu que falou sobre isso, uma aula muito interessante, tá? Ele deixou bem claro que 6 a 20% da população feminina tem síndrome de ovários policísticos, que o fato de ter ovários policísticos no exame de imagem não significa que a pessoa tenha síndrome de ovários policísticos. Síndrome significa conjunto de sinais e sintomas, tá? Que tem vários quadros de síndrome de ovários policísticos, onde a pessoa vai ter hiperandrogenismo, né? Com excesso de pelos, com acne. Em outros casos, a pessoa vai ter um problema com a ovulação ou uma anovulação. Em outros casos, a pessoa vai ter transtornos associados com o processamento da glicose, tá? E que nem todos os casos de síndrome de ovário policísticos vão ter tudo isso junto, ok? Ele deixou claro que uma das coisas que mais altera e causa síndrome de ovário policístico é comer carboidrato demais e estar fora do peso, com muita massa gorda. Então, mulheres, atenção. Se você tem síndrome de ovário policístico, entenda. Se você não quer ter problemas de infertilidade ou sintomas da síndrome de ovário policístico, é fundamental diminuir a massa gorda, emagrecer e diminuir os carboidratos na dieta. Tá bom? Isso é muito importante. Ele deixou claro, né, que o tecido gorduroso aumentado, quando está levando a síndrome de ovário policístico e infertilidade, né, você acaba tendo, pelo mesmo problema do excesso de tecido gorduroso, você tem a infertilidade, a síndrome de ovário policístico e maior chance de abortamento, diabetes gestacional, resistência à insulina, dislipidemia, que é gorduras aumentadas no sangue, doenças cardiovasculares, hipertensão, apneia obstrutiva do sono, o roncar e respirar mal durante o sono, câncer de endométrio e inflamação crônica. Então, gente, emagrecer é fundamental também para evitar síndrome de ovário policístico e tudo isso que foi falado aqui por mim agora, baseado no que o Dr. Dirceu falou, tá? Ele deixou bem claro que para investigar uma paciente síndrome de ovário policístico, você tem que pedir vários hormônios, tá? E tem que pedir insulina, glicose, hemoglobina glicada, lipidograma, prolactina, tem que ver a tireoide, vitamina D, vários outros hormônios que os colegas médicos infelizmente não pedem comumente, como SHBG, androstenediona, tá? As progesteronas, o DEA e a própria testosterona. Isso é muito importante para investigar direito o quadro, tá? E assim, como a resistência à insulina precisa ser combatida para a gente poder ter sucesso em tratar síndrome de ovário policístico, você precisa pensar em suplementos como cromo, zinco, o potássio, vanádio, ácido alfa-lipoico, vitamina E e os seus complexos tocoferóis, coenzima Q10, L-carnosina e benfotiamina. Se você quiser saber mais sobre síndrome de ovários policísticos, eu recomendo fortemente você ver o trabalho
nas redes sociais dos doutores Sérgio Cabral e Rebeca Spinelli. São um casal excelente de ginecologistas lá de Recife, tá? Lá do Nordeste, né? Se eu não me engano, Recife. São muito bons e têm publicado muita coisa sobre síndrome de ovários policísticos, prestando um verdadeiro serviço para a população, junto ao Dr. Glaucio Nascimento, um grande expoente da gineco-obstetrícia no Brasil, tá? Ainda sobre os suplementos de resistência à insulina, que ajudam na resistência à insulina, você tem o vanádio, né, e tem o glisodin também, tá certo? E ele deixa claro aqui que para combater a infertilidade, principalmente quando está associada à suspeita de síndrome de ovário policístico, é fundamental uma dieta que seja em conformidade com as novas pirâmides alimentares, com menos carboidratos, menos processados, mais gorduras boas, mais alimentação anti-inflamatória, desintoxicar o fígado e os intestinos, tá? E é um expoente em síndrome de ovários policísticos que está falando isso. Preocupar com os níveis de ácido fólico e metilfolato, vitaminas do complexo B, vitamina D de dado, cromo, magnésio, N-acetilcisteína, que é o NAC, o mioinositol, o dequiroinositol, maca peruana, o suco da pera espinhosa, que eu também não conhecia, tá? Mas é rico em potássio, tá? O potássio é importante. Levedura de cerveja ou leveduras nutricionais, controle da flora bacteriana intestinal, tá bom? Eu tô só passando para você os highlights, tá? Aqui a palestra do Dr. Guilherme Henke, uma palestra excelente sobre testosterona, tá? Um endocrinologista do Rio de Janeiro, muito bom, vale a pena vocês seguirem. Ele deixou bem claro que o sobrepeso, estar com a gordura aumentada no organismo, é 3 vezes mais importante para o envelhecimento do que a queda da testosterona, tá? Então muitas vezes você tá do que o envelhecimento para a queda da testosterona, tá? O contrário. O sobrepeso, tá? Ele faz cair a testosterona e faz você envelhecer precocemente, tá bom? Então fique de olho aí. Se você tá com a testosterona baixa, você muitas vezes tem que ver se a sua gordura corporal não tá excessiva. Porque tem gente que de repente chega ao consultório falando, eu quero aumentar meus níveis de testosterona, mas tá fora do peso, massa gorda aumentada. Tem que diminuir a massa gorda para que a testosterona possa subir. Então entenda isso aí. A gordura visceral aumentada, aquela gordura interna, ela é um sinal de resistência à insulina, tá bom? A resistência à insulina aumenta a leptina, aumenta a interleucina 6, que são mediadores inflamatórios, e essa inflamação faz cair a testosterona. Então entendam, homens e mulheres, quanto mais inflamado ou inflamada você estiver, piores serão seus níveis de testosterona, tá bom? Então ele deixou claro que a hiperinsulinemia diminui a testosterona, tá certo? Que a testosterona diminui quanto maiores forem seus níveis de SHBG, que é uma proteína transportadora de hormônios sexuais. Muitas pessoas têm ela alta, principalmente os anticoncepcionais diminuem a síntese de testosterona e aumentam a SHBG, fazendo com que você tenha menos testosterona livre para agir. Mas que a CBG também afeta a disponibilidade da testosterona. O que é a CBG? É a proteína que transporta o cortisol. Então, se o cortisol estiver alto demais, você vai ter mais CBG e a CBG vai diminuir a disponibilidade da testosterona também, tá? Então, baixar SHBG junto ao trabalho de um bom médico é fundamental. E o que é a baixa SHBG? Androgênios, né, repor níveis de testosterona, progesterona, bons níveis, os SARMs, alguns corticoides, a insulina, tá? Porque o corticoide acaba diminuindo a CBG, a insulina, o hipotireoidismo e a acromegalia, tá? São fatores que diminuem a SHBG, mas por outros motivos esses fatores podem acabar alterando negativamente a testosterona indiretamente, mas a maioria diminui a SHBG, e quando você diminui a SHBG, você aumenta a testosterona livre. E aumentam a SHBG, o estrogênio, o envelhecimento, os anticonvulsivantes, aí remédios que podem aumentar esse HBG, o hipertireoidismo, o HIV, a doença hepática, tá? Coisas pra gente pensar. Que os efeitos da testosterona, eles variam de acordo com a duração da terapia, tá certo? E que você diminui, a testosterona tem efeitos na densidade óssea, na disfunção erétil, na sensibilidade à insulina. A terapia bem indicada com a testosterona
reduz obesidade e sensibilidade à insulina, tá? A contagem de glóbulos vermelhos, ela só pode se tornar alta demais e perigosa com uma terapia excessiva. A testosterona tem um efeito antidepressivo, melhora o vigor e melhora a libido. Claro que bem utilizada, né, gente? Então a testosterona, muitas pessoas aí com sensibilidade à insulina, ou melhor, e resistência à insulina, baixa sensibilidade à insulina, tá? Que estão gordinhas demais, com a insulina alta demais, podem precisar de reposição de testosterona para funcionarem melhor, tá bom? E que você tem que fazer dosagens periódicas da testosterona, e se o estradiol aumenta demais, você tem que controlar o excesso de estradiol, tá bom? Igual a pessoa que está mais gordinha, ela converte mais testosterona em estradiol, naturalmente, porque ela tem mais aromatase para fazer isso, que é uma enzima. Agora, que o estradiol até no homem, ele é fundamental para o controle do peso, libido, função erétil, manutenção da força e massa muscular. Então essa história de combater o estradiol a qualquer custo, ele não está no nosso organismo à toa, tá, gente? Até para nós homens. Os efeitos da testosterona: aumenta a libido, aumenta a função erétil, aumenta a massa muscular, aumenta a massa óssea, aumenta o bem-estar geral, diminui a gordura corporal, diminui os fatores de risco cardiovascular, diminui a resistência à insulina, diminui a inflamação, diminui a circunferência abdominal. Ou seja, para quem realmente precisa de testosterona, repor testosterona em níveis fisiológicos é benéfico, homens e mulheres. Mas faça isso com um médico, tá? Acompanhando, para não cair no doping, nos efeitos excessivos e depois culpar o hormônio, tá? E que, em geral, o LH menor que 6 e a pessoa com deficiência de testosterona, sem que seja pela idade, onde os testículos ou alguma patologia que faz os testículos entrar em falência, estimular com clomifeno ou HCG pode ser uma boa, tá? Se o LH tiver menor que 6. Aí ele falou sobre o Ostarine, tá? Que é um SARM que eu já falei, que pode ajudar a aumentar a massa muscular em pacientes com câncer e outras doenças como osteoporose e caquexia. Pode causar um aumento de apetite, mas pode ser usado em pacientes onde você não possa usar direto a testosterona ou associada a ela, tá? O Ligandrol, que é outro SARM, você também pode usar. Ele tem uma boa biossegurança, tolerabilidade, tá certo? Na força muscular e nos hormônios sexuais. E ele só causa diminuição da testosterona livre numa dose alta. Em doses menores, ele costuma ser bem seguro quando você não pode usar testosterona diretamente ou junto a doses mais baixas de testosterona. E se tiver uma inibição de eixo, tira o SARM, nesse caso o Ligandrol, e o eixo tende a voltar ao normal. Os estudos têm comprovado. O Dr. Guilherme Henke que falou isso, que é um grande endocrinologista. Tá? O ácido D-aspartico, ele falou que é um suplemento muito bom, que pode ajudar a aumentar a testosterona, tá? Principalmente por se concentrar nas glândulas endócrinas, como a pineal, a pituitária e nos testículos, tá certo? Então um suplemento natural que pode ajudar a testosterona, ok? Aumentar a testosterona. Ele recomendou uma dose de 3 gramas por dia e que em 2 a 3 meses pode aumentar a testosterona e o nível de espermatozoides em aproximadamente 25%. Também tem um efeito um pouco menor, mas que funciona nas mulheres, tá bom? Ele falou do Long Jack, que é o Euricoma longifolha, que pode ajudar a aumentar a testosterona também, menos que o ácido D-aspartico, mas pode ajudar, ok? Pode ajudar a dar mais resistência, ajuda no tratamento também da enxaqueca, da artrite, melhora a resistência muscular e que a dose seria 400 miligramas por dia, tá bom? Sendo bem seguro. E o Sindura também, que é uma ação sinérgica da Garcinia mangostana com o Cinnamomum tamala, tá? Que ajuda também no aumento do óxido nítrico, que melhora a vasodilatação. Ajuda a produzir mais testosterona nas células intersticiais de Leydig em ratos, tá? E no slide dele ele colocou que essas células são responsáveis pela produção de testosterona em resposta ao LH. Olha aí, mais um suplemento. Então ácido D-aspartico, Long Jack, que é o Euricoma longifolha, e o Sindura, e que isso aumenta a massa magra, ok? Que o Sindura seria 800 miligramas por dia, tá? E que ajuda também a aumentar a massa magra e diminuir a gordura corporal. Ele falou claramente que a maca e o tríbulos não ajudam a aumentar a testosterona. A maca pode ajudar indiretamente, porque a maca, principalmente em mulheres, ajuda a aumentar o DEA, a produção de DEA, tá? E boa parte da testosterona da mulher, 40% a 60%, vem
do DEA. Então, indiretamente pode ajudar, mas que não muito. Ok? Bom, aí ele falou, uma outra palestra aqui que falou sobre a questão de gordura, que o primeiro passo para você ganhar gordura no corpo é fadiga mitocondrial. Então entendam, gente, muitas pessoas que estão gordinhas aí agora, na verdade, essa foi a palestra do Dr. Marcelo, um químico, muito interessante. Vou lembrar o sobrenome dele depois, tá? Dr. Marcelo, muito bom. Fiz um curso com ele sobre medicina esportiva recentemente. E ele colocou que muitas vezes a pessoa que está fora do peso, ela está com fadiga mitocondrial. Ela está com problema nos processos de geração de energia dela. Então, enquanto você não corrigir a fadiga mitocondrial junto a um bom médico, um bom nutricionista, não vai dar muito certo o que você fizer por essa pessoa, tá? Que quando sobra glicose dentro da mitocôndria excessiva, vai vir uma fadiga mitocondrial, porque a sua mitocôndria vai funcionar em excesso por um tempo e daqui a pouquinho ela começa a ficar sem substratos para poder ficar com o citrato que é gerado através do oxalacetato e outros produtos dentro dela, a usina energética da célula. Esse citrato vai para o citoplasma, vai sofrer fosforilação oxidativa no peroxissomo, isso vai gerar estresse e inflamação, tá? E no final das contas, a sua mitocôndria, ela não consegue gerar energia de forma eficaz e por conta disso, se você tirar de uma vez os carboidratos de um paciente em fadiga mitocondrial, ele vai inflamar mais e vai ficar com menos energia ainda. Então, muitas vezes é um processo gradativo onde você tem que corrigir a fadiga mitocondrial para o paciente poder usar melhor gorduras como fonte de energia, usar os carboidratos complexos certos no momento certo, tá? Para o paciente poder produzir energia e diminuir esse estresse oxidativo e essa inflamação que ele causou pela fadiga mitocondrial, tá? Então, assim, muitas vezes o paciente inflamado e em fadiga mitocondrial, quando colocado em dieta, ele vai perder músculos ou a água dentro dos músculos e não gordura, ok? Então isso aí a gente precisa ver. Aí aqui novamente falaram dos SARMs, né? Ostarine, eu já falei isso aqui para vocês. Aí fala das doses, isso aí um bom médico pode passar para vocês, ok? O Cardarine, que foi proibido no país, mas que importado é muito bom para o treino e diminui as inflamações no organismo e aumenta a resistência pré-treino de forma absurda. Eu já testei, vários pacientes meus testaram o importado, ele é muito bom mesmo por curtos períodos de tempo, tá? Que o Cardarine ajuda a diminuir a insulina e são os níveis de insulina puxados pela glicose que você consome, que vão fazer o seu organismo produzir mais ou menos triglicerídeos a partir da glicose que você consome, né? O resto aqui falou dos SARMs, mas isso eu já passei todos esses slides aqui para vocês. É importante vocês saberem mais sobre SARMs, tá? Os profissionais de saúde mais antenados daqui para frente, eles vão falar para vocês muito sobre SARMs e vocês vão ter que... eu sugiro que vocês cobrem dos seus profissionais de saúde antenados, né? Para eles falarem para vocês sobre os SARMs, né? Usarem os SARMs quando necessário, que vão ser muito interessantes para vocês no dia a dia. Tá bom? Bom, eu não assisti todas as palestras, como eu falei para vocês, mas eu acho que deu para passar um monte de conteúdo hoje para vocês abrirem a cabeça, pensarem um pouco mais aí. Ortomolecular. Quando você vai num congresso de ortomolecular, o que você tem lá é ginecologistas, cardiologistas, endocrinologistas, homeopatas como eu, nutrólogos, sabe, médicos de todas as especialidades que já estão usando os conhecimentos também da ortomolecular para poder melhorar os tratamentos que fazem para os seus pacientes. O congresso estava lotado de gente, muitos profissionais de saúde excelentes lá, vários dos que estão lá no icaro.med.br/indicações estavam lá presentes, meus cumprimentos a eles. Vários estiveram no lançamento do meu livro, lá no Manual da Saúde Definitiva, tá? Que tem muita coisa da ortomolecular dentro dele também. Você pode ler mais sobre ele lá no icaro.med.br/livros, tá? Eu explico o que a ortomolecular pode fazer por você e pela sua saúde no icaro.med.br/ortomolecular, tá bom? E era esse o meu recado para vocês hoje. Quem está querendo atender bem os pacientes tem que estar sempre se atualizando, então eu faço pelo menos um curso por mês, sabe? Conhecimento que a gente tenta sempre
passar para frente, passar para os pacientes e usar em benefício dos pacientes. Que Deus abençoe muito vocês e procurem estudar sobre saúde para conhecerem as alternativas, levarem para os seus profissionais de saúde para viverem melhor e poderem aproveitar o melhor dos avanços da medicina em benefício de vocês, tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e aguardo vocês lá no site e nas redes sociais e no meu consultório em Brasília, Distrito Federal, 6199-646-7775 ou 3234-9069, e-mail recepção.med@gmail.com, claro que sem os acentos e o C cedilha, porque é um link, tá? E o meu link principal de saúde no site é o icaro.med.br/saúde, onde lá tem um método gratuito para vocês terem mais saúde, explicado passo a passo para vocês, tá bom? Também no icaro.med.br/ISD, Imersão em Saúde Definitiva. Um grande abraço, boa semana e fiquem com Deus.